Olá, minhas irmãs e irmãos, paz e bem. É uma alegria podermos começar hoje o nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Esta disciplina que eu terei o prazer de ministrar para vocês, sendo o facilitador desta disciplina. Vocês devem ter recebido todo o nosso cronograma de aulas, o conteúdo programático, o material didático de apoio à nossa bibliografia e os arquivos em PDF para que você possa aprofundar o seu conhecimento antes e depois das aulas que você terá a oportunidade de assistir. O meu nome é Martorelli Dantas. Eu sou presbítero da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ligado à Diocese Anglicana do Recife. Sou bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e bacharel em direito pela Universidade Salgado de Oliveira. Tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em filosofia do direito e o meu doutorado na mesma área aqui na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Que alegria podermos seguir juntos e eu espero que possamos, de fato, comungar de pensamentos que desafiem o senso comum, o lugar comum, esse modo de sentir a vida e de refletir sobre os acontecimentos do mundo na qual nós temos sido formados ou no qual nós temos sido educados, que nós possamos ter uma experiência disruptiva nestes encontros, ainda que breves, de filosofia. Nesta primeira aula, eu gostaria de lhes propor o seguinte tema: onde nasceu e qual o papel da filosofia? É muito comum que nós ouçamos falar que a filosofia nasceu na Grécia, mais precisamente na cidade-estado de Mileto, e teria sido o primeiro dos filósofos, Tales de Mileto, que nasceu no século VII e morreu no século VI antes de Cristo. A pergunta que nós precisamos enfrentar é: podemos subscrever essa ideia amplamente difundida entre os teóricos da filosofia? A minha desconfiança, e inclusive a minha proposição, é que não é justo confundir a palavra filosofia com a ciência filosofia. É preciso distinguir estes dois elementos. Bom, é claro que eu estou falando de modo muito amplo a palavra ciência, porque nós poderíamos olhar para a filosofia como uma ciência se reconhecêssemos e reconhecemos que ela tem objeto e ela tem método. Mas ela é mais propriamente definida, em lugar de chamá-la de ciência, fazer como faziam os antigos, denominá-la de mater ciência, a mãe de todas as ciências. Sim, minhas amigas e meus amigos, porque muito do que estudamos hoje, um dia já foi filosofia. A medicina, o direito, a psicologia, a sociologia, a antropologia, enfim, tudo isso que nós nos deparamos cotidianamente nas universidades, nos livros, um dia existiu enquanto conteúdo filosófico até se emancipar como uma ciência autônoma e independente. Daí você já pode ter um vislumbre, já pode ter uma ideia da importância desta disciplina para a formação do nosso pensamento, e eu quero caminhar com você. Mas me diga, então a filosofia nasceu no século VI, lá na Grécia, e chegou até os nossos dias? Bem,
A palavra filosofia é grega, mas o amor pela sabedoria que ela encerra é humana e esteve presente nas mais diferentes culturas, nas mais antigas tradições, e eu poderia dizer que, em sentido lato, em sentido amplo, sempre houve em todo lugar, e ainda há, filósofos, pensadores, seres que meditam e que buscam respostas através do pensar profundo. E por que pensar somente na Grécia do século VI, se nós poderíamos falar da Índia, de Siddhartha Gautama, poderíamos falar da China, de Lao Tse, poderíamos falar de Israel, de Salomão. Todos esses são grandes e profundos pensadores que desenvolveram eles mesmos uma tradição filosófica que nós devemos encarar. Nós teremos uma perspectiva neste curso, não apenas nesta disciplina, mas no curso como um todo, porque esta tem sido a atitude da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, uma visão decolonial. Porque seria uma visão colonial supor que a Grécia, que a filosofia nasce na Grécia, chega aos romanos e pelos romanos e com os romanos se espraia pela Europa e através dos europeus às Américas. Então, nós fixaríamos o nosso olhar do aprendizado que tivemos nos filósofos analíticos americanos, os filósofos europeus, sobretudo os alemães e franceses. Seria muito pobre essa perspectiva, e não é esta a que queremos adotar neste curso. Como você deve ter visto aí nos nossos conteúdos propostos, nós teremos aulas sobre filosofia africana, sobre filosofia hebraica, sobre filosofia chinesa, sobre filosofia hindu. Todas estas fontes de sabedoria devem ser relevantes, devem ser acolhidas e aninhadas em nós numa perspectiva decolonial. Contudo, isso não significa que nós não estejamos, como estamos efetivamente, ligados a uma tradição hegemônica, uma tradição que se impõe por uma força, porque nós mesmos começaremos comentando a etimologia e o significado da palavra filosofia. Então, esse é um desafio que nós efetivamente temos e não podemos olvidar. A gente vai levar em consideração o pensamento dos pré-socráticos, particularmente aquele grupo de indivíduos que é tão interessante, os sofistas, que foram fundamentais, porque é em antítese a eles que nasce a tradição predominante na filosofia grega que chegou até nós, que é a filosofia do triunvirato ateniense, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esta tradição que permanece e chega a Roma, desenvolvendo escolas filosóficas que têm pensadores tanto gregos quanto romanos, como o estoicismo, que vai encontrar em figuras como Sêneca, Epiteto, Marco Antônio, grandes nomes que deram e foram influentes para o pensamento que se deu na tradição neotestamentária. Porque esse é um outro ponto que nós precisamos conversar aqui. A teologia, ela não existe apartada de uma tradição e uma discussão e um debate filosófico. Portanto, nós que somos teólogos devemos ter consciência que os dogmas e doutrinas, até mesmo as sagradas escrituras, expressam, revelam, ecoam tradições filosóficas e pensamentos de indivíduos que, de algum modo, expuseram estas premissas ou estes princípios. Venha comigo e vamos dar uma olhada nesta enigmática palavra, a palavra filosofia. Vamos dar uma olhada nela. É assim que ela é grafada em grego.
A palavra filosofia ela é composta de duas outras palavras. Philo, que significa amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria. Assim, etimologicamente falando, nós poderíamos dizer que filosofia é o amor pela sabedoria. Mas esta palavra, sofia, sabedoria, o que é que ela significa? Ela significa o conhecimento que se alcança pelo adequado pensar, pelo adequado analisar dos fenômenos do mundo de modo racional. Quando falamos de filosofia, nós queremos buscar respostas que transcendem as respostas dos mitos que as tradições e culturas deram ao longo dos séculos e dos milênios. Então, os filósofos, em seu nascimento, são indivíduos que decidiram confiar na razão para buscar respostas para perguntas que inquietam a alma humana. E eu queria que nós víssemos a filosofia não apenas como amor à Sofia. Você conhece alguém chamada Sofia, né? Uma amiga, talvez, que tenha este belo nome, olha que nome lindo, sabedoria. Mas existe uma segunda palavra em grego para sabedoria, porque Sofia é o que nós poderíamos chamar de sabedoria teórica, a sabedoria que tem os que contemplam, os que cogitam, os que pensam. Mas há um outro tipo de sabedoria, a sabedoria prática, que é saber o que dizer, quando calar, o que fazer, o momento próprio de agir. Esta sabedoria é menos prestigiada, eu nunca conheci ninguém que tivesse o seu nome, porque a palavra grega que designa a sabedoria prática é phronesis. Mas ela se torna mais palatável se nós considerarmos as suas semelhanças com o latim. Sofia, em latim, é sapiência. É por isso que nós chamamos os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, de livros sapienciais, da palavra sapiência em latim, que significa sabedoria. Mas phronesis, em latim, essa sabedoria prática, tem um nome lindíssimo, é prudência. Prudência, de onde vem a palavra jurisprudência, jurisprudência, a sabedoria dos juízes, a sabedoria de como decidir, sabedoria que revelou em muitas ocasiões Salomão, o rei de Israel, e um filósofo. Nós teremos um olhar para o pensamento de Salomão ou dos textos a ele atribuídos, particularmente Provérbios e Eclesiastes. Filosofia, vamos fazer este caminho juntos. Agora, eu gostaria de tentar responder a esta pergunta que me parece ser relevante para a nossa reflexão neste nosso primeiro encontro. Qual a importância da filosofia para um teólogo? Qual a importância da filosofia? Porque nós estamos tendo uma disciplina de introdução geral à filosofia em um curso de teologia. Então, para o teólogo, qual a importância da filosofia? Eu destaquei 3 aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, historicamente, a teologia e a filosofia sempre existiram de modo indissociado. Como eu já disse a vocês, a filosofia ela é a mãe de todas as ciências, e eu diria que a teologia é a irmã siamesa da filosofia, porque durante muito tempo o que nós chamamos de filosofia foi teologia, e o que nós chamamos de teologia foi filosofia. Não é por outra razão que os grandes filósofos medievais são teólogos. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Duns Scotus, todos estes são teólogos e filósofos que nos deram Abelardo,
que grande lógico foi Abelardo e o mais importante teólogo da Universidade de Paris. Então, nós precisamos ter a consciência de que a nossa tradição teológica está jungida à reflexão filosófica. Nós poderíamos dizer que elas estão conectadas de modo inseparável. Em segundo lugar, o estudo filosófico pode nos ensinar a pensar com método. Uma das grandes dificuldades na pregação e de acompanhar as pregações é perceber que o orador está com as suas ideias concatenadas. Há uma relação de causa e efeito. Os oradores são capazes de silogismos. A gente vai aprender o que é silogismo, que é a construção lógica de um argumento persuasivo que faz com que nós concordemos que essa conclusão é verdadeira e necessária. Muito bem, aqui é Zoe dizendo e falando da sua presença. Em terceiro lugar, os teólogos de nossos dias têm o desafio de trazer respostas às perguntas de hoje a partir de categorias que sejam relevantes aqui e agora. Nós precisamos desenvolver um domínio tal acerca da filosofia que sejamos senhores de categorias que são extremamente relevantes no aqui e agora, no hic et nunc, que nós temos que enfrentar e para o qual nós temos sido chamados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que entender o que é cosmovisão, qual é a cosmologia. Nós temos que saber identificar argumentos lógicos e perceber como eles, construídos adequadamente, se tornam mais persuasivos. Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo esteve em Atenas, e não apenas esteve em Atenas, mas falou no Areópago. E lá ele debateu com filósofos epicureus e estoicos. Esse é o registro do livro de Atos. Veja, a nossa tradição bíblica nasce em diálogo com a filosofia. Quando o apóstolo João produz o seu magnífico evangelho, ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo ali é logos, logos. No princípio era o verbo, estava o verbo. Esse logos, Paulo vai retirar da tradição que era presente e conhecida entre gregos e romanos. Então, João, ao escrever o evangelho, ele escolhe, ele opta para utilizar, para designar a Cristo como sendo não esta palavra de origem hebraica, o Messias, que vai aparecer tanto na tradição de Mateus como de Marcos. Ele prefere utilizar o logos, essa palavra que era grega e que tinha a ver com a tradição e o pensamento que estava presente em escolas filosóficas como o gnosticismo daquela época e também extremamente relevante para os estoicos. Enfim, o teólogo dos nossos dias tem esse desafio de dominar tais categorias para, a partir deste domínio, a partir deste conhecimento, estarem em diálogo com o seu tempo presente de modo elucidativo e relevante. Não gostaríamos que essa disciplina fosse uma tentação à nossa vaidade e arrogância, porque nela aprenderemos o que já sabia Sócrates: só sei que não sei nada. E que, pelo menos, sejamos capazes de, ao longo dos nossos encontros, ter um vislumbre de nossa imensa ignorância e humildemente buscarmos em Deus aprendizado. Paz e bem.